porque é assim que ele chega. Depois eu vou deixar aqui, os irmãos podem olhar mais de perto, mas ele tem sujeira no meio dele. Ele tem pedaço de pedra, ele tem pauzinhos, ele não está um barro limpo. E o barro duro, do jeito que ele chega, se ele não passar pelos processos, ele continua assim dessa maneira. Por quê? Porque barro duro não tem como o oleiro moldar. Para o oleiro moldar e trabalhar na minha e na tua vida, é preciso se permitir ser moldável, ser moldado por ele. Tem que permitir passar pelos processos. Se não passar pelos processos, este barro aqui, a matéria pode até ser para vaso. Mas se não passar pelos processos, não vai se tornar um vaso. Fica do jeito que está. E do jeito que está, fica como? Parado, estacionado. Então tem que se permitir vir para a mão do oleiro e ser moldado por ele. E quando eu olho para este barro deste jeito que ele está, eu me lembro muito, e os irmãos vão se identificar comigo, da conversão. De quando eu reconheci os meus pecados, quando eu reconheci o quão miserável eu era, reconheci o sacrifício de Cristo na cruz e entreguei a minha vida nas mãos dele. Mas reconhecendo que a minha miséria, a minha pobreza, diante de um Deus que é grande. Aleluia! Então hoje o Senhor nos lembra que é pó? Lembra? Por quê, irmãos? Porque a gente não pode deixar que a vaidade venha entrar no nosso coração. O ego, o orgulho, se lembra que é pó. E que o trabalhar foi todo do oleiro. O trabalhar foi dele. Você chegou assim, ó, não tinha nada de valor. Verdade, meu Deus. Não tinha. Mas ele colocou as suas mãos e começou a transformar você. Oh, glória a Deus. Transformar para se tornar parecido com ele. E ali este barro ele entra para um processo. E este barro ele vai ter que passar, vai ter que receber água. E ele vai passar por duas máquinas. E o nome das máquinas me chama muito a atenção na olaria. Porque uma se chama amassador. Porque vai amassar e vai doer ao mesmo tempo. Porque ali ele vai ter que tirar tudo aquilo que não agrada. Sabe? Tudo aquilo que impede o agir dele. Ali é menos de mim e mais do Senhor. Ali ele vai tirando toda a pedrinha. Tudo aquilo que vai ser impedimento para ele formar um vaso belo. E o outro é cilindro. E o cilindro, ele é um funil, irmãos. Ele é bem apertadinho. E eu digo que ali o crente já entende que a porta do céu, o caminho é estreito. A porta que leva à vida é estreita, porque vai dizer a palavra do Senhor que largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição. Verdade. Mas a porta que leva ao céu, ela é estreita. E ali a gente entende que o que o Senhor vai trabalhando em nós? Por que vai ficando estreito? Por que vai apertando? Porque não tem como passar pela porta do céu com bagagens. Não tem como passar com rancor. Não tem como passar com mágoa. Tem que tirar tudo aquilo que impede o trabalhar. Tem que perdoar. Aleluia. Tem que. Porque é o oleiro que está trabalhando. Então ele vai mexer, irmãos, aonde ninguém vê. Verdade. Aonde ninguém conhece. Mas ele sabe o processo e o porquê que ele vai
vai mexer ali. Glória a Deus, aleluia. Então ele vai trabalhar Não é em fácil. toda a nossa história. E toda a nossa história, ele vai, mas irmã Luana, eu recebi a Jesus, mesmo na minha fase adulta. Não tem problema, se tem alguma pendência da tua infância, ele vai trabalhar lá também. Porque ele é um Deus que cura, a gente não pede para ser curado. A gente não fala, me restaura. A gente não fala, sou teu vaso, se preciso for, quebra e faz de novo. Então ele vai fazer. Ele vai fazer. E ali passa por esses dois processos. Aonde vai o que? Vai esvaziando o barro. Vai tirando tudo aquelas impurezas, tudo aquilo que impede o oleiro de moldar. Aí agora sim. Sabe por quê? Porque do jeito que está aqui, com essas pedrinhas, com essas coisas, se o oleiro for tentar moldar, não tem como. Não sai vaso. Não molda. Não molda. E machuca as mãos do oleiro. Então é necessário primeiro o quê? Limpeza. Primeiro vai vir a limpeza. Para daí o oleiro poder trabalhar naquele vaso. Para daí aquele vaso ser um vaso útil. Aí olha a diferença do outro barro. Um barro que já passou pelo processo. E esses dias eu estava num lugar e eu perguntei, mostrei os dois barros e eu disse assim, eu iniciei perguntando, é o mesmo barro? Todo mundo disse, não. E eu falei, irmãos, eu vou dizer para os irmãos, sim, é o mesmo barro. Qual que é a diferença? É que um já foi trabalhado, o outro ainda não. Um já se permitiu ser trabalhado, às vezes o outro ainda não. Mas o oleiro que começou a obra na nossa vida, ele quer completar a sua obra. Aleluia. Ele não chamou barro e vaso nenhum para ficar parado, não. Ele quer completar a obra que ele já começou. Não é a obra que ele vai começar, é a que ele já começou. Glória a Deus. E começou quando, irmã Luana? No dia do teu nascimento. Porque quem dá a vida é Ele. Quem deu a vida a ti é Ele. Agora o barro assim. Pronto. Pode moldar um vaso. Um barro assim, irmãos. Depois que ele já passou pelos processos, agora ele pode ser moldado. Agora o oleiro. As crianças querem ver, irmãos. Então vamos aguardar um pouquinho para eles entrarem. Que eles também gostam, né? Agora que este vaso está assim, irmãos. O barro está pronto para ser moldado. E ali o oleiro, na sua roda, pega este barro e começa a moldar. Glória a E a Deus, gente entende, aleluia. igreja do Senhor, que em todas as etapas vai exigir do barro um comportamento, e comportamento esse que às vezes nós temos dificuldade. O comportamento é dependência. Eu preciso depender por completo, porque o autor da minha vida sabe o que faz. Ele não pega, quem sabe, no barro e fala, olha, o projeto é esse, o plano é esse, você vai ser desse tamanho, dessa estrutura. Não. Mas sabe como que eu chamo essa roda aqui? Eu chamo ela de centro da vontade de Deus. Se eu e você estivermos no centro da vontade dEle, Ele pode nos apertar, pode até doer,
mas eu estou nas mãos do oleiro. Aleluia. E se eu estou nas mãos do oleiro, ali há segurança, ali há cuidado. Glória a Deus. E vocês veem que o oleiro usa a água para molhar o vaso, para poder moldar, porque é necessário. Nós precisamos dessa água do Espírito Aleluia. na nossa vida. E ali o oleiro está trabalhando no vaso. Como eu disse aqui, ele não falou para o vaso qual é o tamanho, como vai ser, de que maneira vai acontecer, mas ele simplesmente trabalha. Aleluia. E o trabalhar dele é tão lindo, irmãos, tão lindo, porque ele vai trabalhando. E eu observava esses dias o Fernando lá na olaria, eu dizia: Senhor, que lindo esse trabalhar teu. E o Espírito Santo falou: olha, filha, olha bem atenta. Aí eu falei: Senhor, ele está trabalhando, né? E naquele dia, irmãos, eu estava com a minha alma meio angustiada. Sabe quando a gente fica internamente meio barulhento? E eu falei: Senhor, tem horas que eu preciso tanto de uma direção, ouvir a tua voz, mas o que está acontecendo? E o Espírito Santo de Deus lá naquela olaria começou a ministrar no meu coração: o meu silêncio não impede o meu trabalhar. Eu posso estar em silêncio, mas eu estou trabalhando. Aleluia. Porque às vezes a gente pensa: Senhor, o tempo da espera às vezes é muito difícil. Verdade, meu Deus. Mas há um propósito em todas as etapas da nossa vida. Então descanse o seu coração nesta noite e saiba que o silêncio de Deus não impede o seu trabalhar. Aleluia. Ele é um Deus que trabalha. E a palavra vai dizer que Ele trabalha em favor daqueles que nele esperam. E nós aguardamos Ele. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Porque Ele disse: eu vou ao Pai, mas eu vou preparar-vos lugar, para que onde eu esteja, vós estejais também. Então nós conseguimos imaginar um céu que está em movimento. Aleluia. Então nós podemos receber dele quietude, porque hoje o Senhor está acalmando aqui. O Espírito Santo já fala comigo. Aleluia. Almas que estão angustiadas, e o Senhor está dizendo: recebe alívio, recebe descanso, recebe paz. Chega de perder o sono na madrugada, chega de virar para um lado e para o outro da cama. Ei, pode dormir, porque até quando você dorme eu não durmo. A palavra vai dizer que ele não tosqueneja. Se ele não tosqueneja, ele nem pisca. Se ele não pisca, o controle está nas suas mãos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E aqui a gente olha este vaso e às vezes a gente vai pensar assim: agora eu estou pronto. Porque parece que tem momentos que dá um up. E a gente recebe aquela palavra que o anima a gente, de repente você volta para o mesmo cenário, Verdade. para a mesma casa, para o mesmo emprego, para o mesmo lugar. Mas e a promessa, Senhor? Está tudo igual. De repente, o meu e-mail está tudo igual. O Senhor está dizendo: calma. Aleluia. Porque para mim entregar primeiro eu tenho que suportar o que eu vou entregar. Não tem como pular etapas, sabe por quê? Porque se eu querer pegar uma garrafa de água e derramar sobre este vaso, não suporta. Não aguenta. Por
Porque ainda não tem estrutura. E nós falamos aqui da estrutura. E se mandar para o fogo, irmã Luana? Se mandar para o fogo antes do tempo, quebra. E vai para onde? Para onde que vai esse vaso agora? Sabe para onde que vai, igreja? Para um lugar chamado prateleira. Para um lugar chamado, sabe o quê? Secreto. O Senhor falou comigo que prateleira é lugar de secreto com Ele. Prateleira não é lugar de abandono. Prateleira não é lugar de quem está esquecido. Prateleira não é lugar de solidão, porque o Senhor se revela na prateleira. Ele fala. E Ele vai para a prateleira, porque tem o que secar. Mas na prateleira Ele está no mesmo ambiente onde o oleiro está. Aleluia. Então está juntinho, está pertinho. E esses dias eu falava assim, Deus, mas como que o oleiro, falava o Fernando, não esquece nenhum vaso na prateleira? Como que não esquece? Porque eu fico imaginando às vezes os vasinhos que é meio ansioso, dizendo assim, ó lá, mal chegou, já está indo pro fogo na minha frente, eu ainda estou aqui. Mal chegou, já foi. Com Ele é rápido, por que comigo o processo é mais demorado? Oh, Espírito Santo. Por que ela orou 2 anos para o Senhor salvou a casa dela e eu estou orando há 30? Verdade, Deus. Porque Ele conhece a estrutura da tua casa e Ele sabe o que vai entregar. Então, como Ele sabe o que Ele vai entregar, tem que saber se vai aguentar. Então eu falei, Senhor, e agora? E o Espírito Santo ministrou ao meu coração assim. Tão simples, igreja. Deus, Ele é simples, né? A gente que complica, mas Ele é muito simples. Verdade, E meu Ele Deus. fala conosco na simplicidade das coisas. E o Senhor disse assim, eu falei, Deus, como que o Senhor não esquece nenhum vaso? E a resposta foi assim, porque eu vejo. Porque eu enxergo. Sabe por quê? Porque o oleiro sabe quando o vaso está pronto para ir para o fogo pela cor dele. Então ele só vê de longe, ele já sabe, aquele está pronto, pode mandar para o fogo. Aquele ainda não está pronto, não secou ainda, vai aguentar mais um pouco ali, vai secar mais. Mas o que está pronto, manda aí. Você não entregou a sua vida a Cristo? Entregou e quer ter o controle? Porque entrega é assim, eu venho e entrego. Mas a gente entrega e a gente quer, aqui não. Aqui eu quero ter o controle. Aqui eu quero. E irmãos, quando o Senhor vai trabalhar em nós, irmãos, Ele vai mexer em todas as lacunas da tua vida. Todas as lacunas. Todas as áreas. Ele vai mexer aonde for necessário mexer para trabalhar no teu vaso. Se Ele precisar mexer ainda na saúde, Ele mexe. Se Ele precisar tratar no financeiro, Ele trata. Se Ele precisar tratar onde for, Ele vai tratar. Aleluia. Porque Ele Meu sabe Deus. como faz. E quando o vaso está pronto, quando ele está na cor, sabe por quê? Depois que seca esse barro aqui, ele vai escurecer um pouco. Ele não vai ficar assim clarinho. Aí depois que ele escurecer, aí ele está pronto para ir para a fornalha. Para aguentar o fogo, que é muito quente. E eu falei, Deus, mas a gente fala tanto e às vezes dá medo de entrar na fornalha. Não dá medo de entrar na fornalha? Aí o Espírito Santo diz assim, medo por quê? Se as mesmas mãos que colocam o vaso na fornalha É as mesmas. são as mesmas mãos que tiram ele de lá. Aleluia. O Deus que te coloca na prova
é o mesmo que te aprova. É o mesmo que passa contigo. E quando ele sai do fogo, aí ele sai com uma cor assim, ó, irmãos. Igual esse que está aqui no chão. Esse aqui em cima, ele sai assim. Aqui agora esse vaso está pronto. Agora este vaso pode ser usado, pode ser útil. E é tão interessante, porque não é só porque nós estamos aqui, não. Vaso pronto, ele se torna instrumento nas mãos do oleiro. Ele usa um vaso pronto para fazer o que ainda não está. E se você chegar lá na olaria, você vai ver essa mesma cena aqui lá. Um vasinho do lado com água para moldar aquele que ainda não está pronto. O que você quer dizer com isso?